Olha, quando a gente fala em cabala, talvez a primeira coisa que venha na cabeça sejam aquelas imagens de celebridades, pulseirinhas vermelhas, mas o que a gente vai fazer aqui é ir muito além disso. Vamos mergulhar numa das tradições místicas mais profundas e complexas do judaísmo. Um sistema que, olha, há séculos tenta desvendar os grandes segredos do universo e o nosso lugar nisso tudo. Então, a pergunta é essa: o que tem de verdade por trás desses símbolos que ficaram tão populares? Vamos fundo para deixar de lado essa camada mais superficial e descobrir o que é, de fato, a essência dessa tradição tão fascinante. Ok, vamos começar pelo básico, pela própria palavra. Cabala, em hebraico, quer dizer receber. E isso, de cara, já nos dá uma pista fundamental. Não se trata de um conhecimento que a gente deduz usando a lógica, sabe? É uma sabedoria que é transmitida, que é recebida de um mestre para um discípulo e que vem ecoando através do tempo. E essa sabedoria toda busca responder a uma das perguntas mais antigas e difíceis da teologia. E isso nos joga direto no coração da cosmologia cabalística. E ela não é apresentada como uma teoria fria, não, é como um verdadeiro drama cósmico. A escola de um místico chamado Isaac Luria conta a história da criação quase como uma peça de teatro, em 5 atos. No comecinho só existe o Ein Sof, o infinito, o absoluto. Aí, para poder criar alguma coisa, o infinito se contrai num ato chamado Tzimtzum, e isso abre um tipo de vácuo. Nesse espaço, um raio de luz divina cria uma estrutura primordial, o Adam Kadmon. Só que, e aqui vem o drama, a luz é tão, mas tão intensa que os vasos que deveriam guardá-la não aguentam, eles se quebram. E aí faíscas dessa luz divina acabam presas nessas cascas, nesses fragmentos, as klipot. E é daí que nasce o nosso mundo, esse mundo que a gente conhece como imperfeito. Mas essa catástrofe cósmica, olha que interessante, não foi um erro. Na verdade, é ela que define o propósito central da nossa existência. É a partir desse caos que surge uma missão para a gente. E essa missão tem nome, Tikkun Olam, que significa reparar o mundo. A ideia aqui é radical. A quebra dos vasos não foi um acidente de percurso, foi parte do plano divino para nos dar um propósito, para que a gente seja parceiro ativo de Deus na restauração da harmonia do universo. E como é que se faz essa reparação? Bom, é através das nossas ações aqui no mundo. A nossa tarefa é encontrar e libertar aquelas faíscas divinas que ficaram presas na matéria. E com essa visão, cada ato de bondade, cada gesto de justiça, cada oração deixa de ser só uma boa ação, vira um ato de reparação cósmica que literalmente ajuda a curar o universo. Para uma missão tão complexa assim, a gente precisa de ajuda, né? E a Cabala oferece uma ferramenta essencial, que é um verdadeiro mapa tanto do divino quanto da nossa própria mente. A estrutura desse mapa é formada por 10 esferas, as Sefirot. E aqui é muito importante entender o seguinte: elas não são deuses separados, de jeito nenhum. Pensa nelas como se fossem 10 prismas. A luz de Deus, que é única e infinita, passa por esses prismas e se manifesta em todas as cores e formas da nossa realidade. E essas 10 emanações incluem atributos como Hokmah, que é a sabedoria, Bina, o entendimento, Tiferet, que é a beleza, a harmonia que está bem no centro de tudo, e lá no final, Malkuth, o reino, que representa o nosso mundo físico, o aqui e agora. A interação entre todas elas é o que forma a famosa árvore da vida. E é isso que torna a árvore da vida uma ferramenta tão poderosa. Ela não é só um diagrama de como o universo foi criado, um mapa do cosmos. Ela é também um mapa psicológico profundíssimo para a gente se autoconhecer e buscar a iluminação espiritual. Mas claro, essas ideias todas não caíram do céu. Elas não surgiram do nada. Elas foram moldadas, protegidas por séculos, por mestres e por movimentos que mantiveram essa chama mística sempre acesa. Se a gente olhar para a história da Cabala, tem alguns momentos-chave. O Sefer Habair surge lá no século XII. Um século depois aparece o Zohar, que é o livro mais importante de todos, lá na Espanha. Mas é no século XVI, numa cidade chamada Safed, que acontece uma verdadeira explosão de pensamento místico. E bem mais tarde, no século XVIII, o movimento racídico pega essas ideias e leva para as massas.
Lá em Safed, duas visões de mundo meio que bateram de frente. De um lado, tinha o Moses Cordoveiro, que via a criação como um processo bem ordenado, evolutivo. Do outro, o Isaac Luria, aquele que introduziu todo aquele drama cósmico da contração, da quebra e do reparo que a gente já viu. E no final das contas, foi a visão radical e urgente de Luria que acabou prevalecendo e que definiu os rumos da Cabala dali para frente. 200 anos depois, um homem conhecido como Baal Shem Tov pegou essas ideias que eram super sofisticadas e transformou num movimento popular fervoroso, o judaísmo racídico. Ele basicamente democratizou a Cabala. Ele abriu um caminho para que todo mundo, e não só uma pequena elite de estudiosos, pudesse buscar uma conexão direta com o divino. E é aqui que a história fica ainda mais interessante, porque essas ideias não ficaram guardadinhas só no misticismo judaico. Elas vazaram, sabe? Ecoaram de maneiras que ninguém esperava, influenciando a espiritualidade, a filosofia e até revoluções políticas. A ideia de Tikkun Olam, de reparar o mundo, alimentou um fervor messiânico gigantesco. No século XVII, isso explodiu com o movimento sabatista. Milhares de pessoas acreditaram que um homem, Sabbatai Zev, era o Messias. Foi um episódio que literalmente abalou o mundo judaico. E que tal essa conexão, que parece improvável? Alguns analistas enxergam a obra de Karl Marx como uma versão secular da profecia cabalística. Nessa leitura, o proletariado se torna o agente da redenção, aquele que vai consertar as fraturas do mundo e levar a humanidade a um paraíso na Terra, o comunismo. É a mesma estrutura, quebra e reparo, só que com uma outra linguagem. A influência também se espalhou para o esoterismo ocidental. A árvore da vida, por exemplo, foi usada como uma espécie de esqueleto para o tarô, transformando o que era um jogo de cartas numa ferramenta poderosa para explorar a consciência. Isso mostra a capacidade de adaptação incrível desses símbolos. E tudo isso nos leva a uma pergunta final. Por que essa tradição tão antiga continua a fascinar e a inspirar tanta gente até hoje? O que faz dela tão relevante, mesmo depois de tantos séculos? No fim das contas, o apelo duradouro da Cabala talvez seja este. Ela não é só uma filosofia para a gente estudar nos livros. Ela oferece um caminho prático, quase um manual de instruções para participar ativamente na cura e na evolução espiritual do nosso mundo. E isso nos deixa com uma ideia final que é vertiginosa, ao afirmar que cada ato humano, por menor que seja, tem uma ressonância cósmica. A Cabala nos entrega um propósito profundo, mas também uma responsabilidade imensa. Ela nos pergunta, através dos séculos, qual vai ser a ressonância das suas ações no universo.